Fala pessoal, eu sou o Jadson Gomes aqui da BrasilJS e dessa vez a gente traz 5 bibliotecas JavaScript que já foram a sensação do momento. É isso mesmo, então nos acompanha aqui para saber quais são elas. Nos últimos anos a gente teve aí, né, o JavaScript Fatigue, Front-End Fatigue, um monte de coisa que eu até nem concordo muito, tá? E eu acho que na verdade isso é a grande virtude da plataforma web e do JavaScript, né, de ter essa evolução constante, assim, né? A gente brinca que a cada minuto a gente tem uma nova lib JavaScript, mas eu acho que isso é muito legal. Isso empurra a tecnologia para frente e força, né, com que a gente evolua. Claro, tem um monte de coisa que é redundante, né, mas vamos olhar pelo lado bom. Então vocês já devem estar acostumados aí, né? React.js, Vue.js, Preact, AngularJS, Svelte e mais um monte de coisa, né? Eu falei aí as principais, né? Que todo mundo está acostumado, né? Sem falar em Web Components. Então tem um monte de biblioteca JavaScript atualmente e às vezes quem entra até é difícil de escolher, né? Ou até quem já está há bastante tempo na área, assim, e quer começar um projeto, começa pelo quê? Vou pelo React porque é mais fácil, tem mais gente que sabe, vou com Vue.js, vou fazer Vanilla com Web Components, é realmente bem difícil. Mas como era isso alguns anos atrás? Eu participei desse momento na história aí onde não existia essa gama aí, essas infinitas possibilidades de bibliotecas JavaScript, e eu trouxe aqui então para vocês hoje 5 bibliotecas que em algum momento na história aí foram a sensação. Claro que não era tão difícil de escolher na época, mas também se tinha uma concorrência, sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vamos para a biblioteca número 1. Qual é? A Prototype.js. Essa biblioteca é muito interessante, é uma das precursoras mesmo aí. Eu lembro que eu cheguei a usar em alguns projetos, cheguei a dar manutenção em projetos que já utilizavam o Prototype.js em época onde já tinham outras bibliotecas. E é uma biblioteca interessante assim, que a gente pode colocar ela aí como realmente uma das precursoras, assim, muitas bibliotecas surgiram depois do Prototype.js, se influenciando muito pelo trabalho que foi feito lá. Acho que o primeiro ponto que a gente pode falar assim sobre a Prototype é esse nome, né? Que eu não sei, assim, até não achei o histórico disso, mas se foi feito intencionalmente, óbvio que foi feito intencionalmente, né? A gente tem no JavaScript o Prototype, né? Isso é uma coisa intrínseca do JavaScript, né? Todos os objetos possuem o Prototype. E essa biblioteca se apoderou desse nome. Isso na época e até hoje ficou meio ruim, sempre que a gente vai procurar na internet coisas sobre coisas sobre o Prototype, coisas sobre o Prototype JS, mentira, coisas sobre o Prototype do JavaScript, dos objetos, e a gente acaba encontrando documentação e coisas sobre a biblioteca Prototype. Na real, não sei se foi uma sacada aí genial de marketing ou se realmente usaram o nome porque era só legal mesmo. Quem criou o Prototype.js foi o Sam Stephenson. Ele criou essa biblioteca então em 2005. E aí aqui até a gente tinha já naquela época uma discussão se era framework ou biblioteca, nesse caso acho que é uma biblioteca mesmo, né? E essa biblioteca, então, Prototype.js, ela fazia parte da base de suporte Ajax no Ruby on Rails, né? Aquele framework aí para web, né? Enfim, para desenvolvimento de software bem famoso. Uma das características do Prototype.js era alterar o prototype do JavaScript que eu estava comentando. E isso na época parecia legal, mas depois se provou assim uma má prática na verdade, né? Porque a gente não tem uma prática na verdade. Por quê? Uma má prática na verdade. Porque a gente acaba alterando os objetos da própria linguagem, né, nativos, e a gente não sabe o que é nativo, o que não é. Isso se torna uma dor de cabeça. E eu trago aqui algumas curiosidades sobre o Prototype.js, vamos ver. A primeira coisa é o slogan, que eles diziam o seguinte: a base para interfaces web ambiciosas. Esse ambitious aí está presente aí desde sempre, né? Mas esse era o slogan deles então. Em uma pesquisa feita em 2015, o Prototype.js ainda era utilizado em 2,2% dos sites no mundo. Vamos ver. O Prototype.js ele foi o primeiro, ou um dos primeiros na verdade, a utilizar a ideia do dólar, né? O cifrão, de utilizar ele ali para fazer a busca de seletores, né? Isso depois outras bibliotecas que eu vou falar aqui acabaram aderindo também, mas foi o Prototype.js então que popularizou, né? De ter essa descoberta até na época, né? De que se poderia criar uma variável no JavaScript que utilizasse o dólar cifrão. No Prototype, $1, né, só utilizar um caractere $, era um atalho para o document.getElementById, para pegar um documento no DOM,
pelo ID, né? E o dólar, $2 seguidos, né? Era para fazer, enfim, a seleção em seletores no DOM aleatórios, assim. Última curiosidade aqui do Prototype JS é que a sua versão atual, o projeto ainda existe, né? É a versão 1.7.13 e ela é de setembro de 2015. Agora vamos dar uma olhada aqui então no site do Prototype, ele ainda está no ar, olha só que legal, não atualizaram o HTTPS, né? Ainda está o HTTP, realmente a biblioteca está desatualizada, né? Aqui a gente tem então o que eu falei, né? A última versão, a versão 1.7.3, né? De setembro, 22 de setembro de 2015. Sim, esse era o site, eu lembro que era essa a cara do site mesmo, né? Vamos ver aqui, vou clicar em Learn aqui no site para a gente ver. Uma coisa que na época pegava muito assim em todas as bibliotecas era o lance de querer imitar assim, criar classes no JavaScript, classes do modelo clássico, né, de Java, Python e outras linguagens. Então todas as bibliotecas JavaScript vinham com essa ideia assim. E inclusive era legal. No Prototype JS, então aqui estou mostrando aqui, tinha uma sintaxe assim, né, tinha uma API para a gente conseguir fazer isso, era um class.create. Aqui então a gente está criando uma variável person que está criando usando esse método create para criar uma classe, então usava o prototype aqui, criava alguns métodos e tal, e aí a gente tinha uma orientação objeto semelhante à orientação objeto clássica. Agora vamos para a biblioteca número 2. A biblioteca da vez é MooTools. Usei muito MooTools, muita gente, quem já trabalha há bastante tempo, provavelmente já usou. Muito site aí na internet ainda depende do MooTools, e o MooTools influenciou bastante aí outras coisas que vieram depois, e era uma biblioteca realmente muito legal. O MooTools tinha algumas características, assim, ele foi desenvolvido para ser uma coleção de utilitários JavaScript, né? Inclusive, o MooTools ele ficava naquela de não sabia se era uma biblioteca ou se era um framework. Talvez ele tá mais para um framework até. Então ele era essa coleção aí de utilitários, né? Pensa que teve uma época, né? Hoje, para quem trabalha com JavaScript hoje talvez não saiba, mas teve uma época onde a gente criava coisas de JavaScript, coisas que eram úteis, e a gente guardava isso e colocava numa pastinha, né? Então, sempre que a gente desenvolvia um projeto, trazia aquela pastinha, e aquela pastinha de utilitários estava presente em todos os projetos. Até que começaram a surgir bibliotecas padronizando, né, esses utilitários. O MooTools foi uma das bibliotecas que fez isso assim com maestria. O MooTools também tinha uma característica assim, de ser focado para devs intermediários e avançados, então não era tão simples assim de iniciar, mas também não era tão complicado. O MooTools também ele tinha uma documentação que era realmente muito boa, né? Isso é crucial assim para qualquer biblioteca ter sucesso, né? Biblioteca ou framework, né? E ele também possibilitava estender as suas funcionalidades. Isso aí foi bem legal na época, eu lembro que poucas bibliotecas faziam isso. O MooTools foi criado por Valerio Proietti e foi inspirado em outra biblioteca que eu acabei de falar, o Prototype JS, justamente. Inspirado no Prototype foi que nasceu o MooTools. Antes do MooTools, existia uma outra biblioteca criada também pelo Valério, né, que era a Moo.fx, a MooFX, que era utilizada para criar efeitos e era utilizado como um add-on no Prototype. Então o Prototype JS tinha essa funcionalidade de poder criar add-ons. Então o criador aqui, o Valério, criou um add-on para o Prototype, que era para fazer coisas, efeitos visuais, assim, né, isso era muito legal na época. E acabou que ele viu que ele queria realmente criar uma biblioteca nova, assim, né, trazendo todas as funcionalidades do MooFX, e acabou criando então o MooTools. A sintaxe do MooTools também era baseado no cifrão, assim, utilizava 2 cifrões. E vale salientar aqui, eu não falei na parte do Prototype, que na época a gente não tinha uma maneira assim padrão de se fazer isso em todos os navegadores. Aquela velha história de uma época distante que a gente não tem mais, ainda bem, né, onde cada browser implementava de um jeito as coisas, fazia num, não funcionava de outro. E essas bibliotecas nasceram, assim, surgiram e facilitaram muito quem desenvolvia, porque ao invés de eu fazer uma coisa nativa que não iria funcionar em todos os navegadores, eu podia colocar essa biblioteca e a partir dali sair utilizando a mesma API. E isso funcionava direto aí, então, com o padrão de dólar e dólar. O MooTools também tinha uma coisa muito legal, que era uma classe dentro do MooTools, que era Request, que fazia o quê? Requisições Ajax, isso mesmo, bons tempos. Vamos agora a algumas curiosidades sobre o MooTools. O primeiro é o slogan. O slogan do MooTools é a Compact JavaScript Framework. Bom, então ali no próprio slogan eles já se denominam aí como um framework mesmo e não uma biblioteca, né? Apesar de que na época, é o que eu falei, né? Era mais uma coleção de utilitários ali e acabou entrando aí na categoria de framework.
O nome do Mutuzo, essa curiosidade é legal, ó, vem de My Object Oriented Tools. De novo, né, na época a gente tinha várias bibliotecas fazendo isso, né, de querer implementar a orientação a objetos clássica, tanto que o nome do Mutuzo vinha justamente disso. O Mutuzo ele nasceu em 2006 e a sua última versão 1.6.0 saiu em 2016, há poucos anos atrás até. Uma curiosidade legal, essa aqui acho que pouca gente sabe, né? Vários devs renomados e conhecidos atualmente aí trabalharam no core do Mutuzo. Eu posso dizer que dois, né, que provavelmente vocês vão conhecer. Se vocês não conhecem, deem uma pesquisada lá. O primeiro deles é o Guillermo Haut. O Guilherme, né, hoje ele é o CEO, né, o criador da Zite, aquela empresa que traz várias soluções, ele já teve outras startups, enfim, é um cara que já palestrou na BrasilJS Conf mais de uma vez, é um cara realmente aí fora da curva, assim, e ele participou, ele trabalhava no core do Mutuzo. Outro dev que trabalhou no Mutuzo foi o Fábio Miranda, brasileiro. Na época ele trabalhava na Globo.com, depois eu sei que ele foi para o New York Times, passou pelo Facebook na última vez que eu falei com ele. Hoje eu não sei onde é que ele está. Fábio, se estiver assistindo aí, comenta aí, nos diz onde é que tu anda. Então o Fábio foi desenvolvedor core aí no Mutuzo. Então aqui a gente está no site do Mutuzo, ó, o Mutuzo atualizou para HTTPS, aí não está tão abandonado o projeto assim, né? A Compact JavaScript Framework, que é o slogan que eu comentei. Logo aqui de cara a gente já tem como usar, era realmente bem fácil assim. A gente chega, ó, é assim que funcionam os seletores, né? Seletores DOM com o $$ como eu comentei. Aqui a parte de Ajax, olha só como é legal. Me lembro muito de chegar aqui, copiar e colar isso aqui. Esses utilitários assim salvavam a nossa vida mesmo. A parte de classes, que eu também comentei que eles implementavam, ó, como é que tinha, davam um new class aqui, aí para simular lá uma orientação a objeto clássica. E aqui a parte de event handlers, isso foi muito legal assim quando as bibliotecas começaram a implementar, porque era meio chato, né, de se implementar para todos os navegadores, e aqui o Mutuzo já tinha essa funcionalidade, muito legal. E vamos para a terceira biblioteca, é a YUI. YUI. É a IUI. É isso aí, a biblioteca lá do Yahoo. Essa biblioteca foi muito legal durante muitos anos. Eu lembro que inclusive eu utilizei no Terra. Quando eu trabalhava lá no Terra, a gente chegou a utilizar em alguns projetos. Bom, para quem não sabe, então a IUI aí foi uma biblioteca JavaScript construída pelo Yahoo, né? O Yahoo na época ainda era bem relevante, né? Foi desenvolvido então para desenvolvimento de aplicações web, utilizando DOM, DHTML, que é o Dynamic HTML, e Ajax. Ela foi criada em 2005 e foi descontinuada em 13 de fevereiro de 2013, né? Após um anúncio oficial lá do Yahoo. E eu lembro que a IUI era uma biblioteca muito legal, assim, que ela era muito completa, ela tinha uma documentação muito boa, muito extensa, assim, tinha toda a parte de utilitários, toda a parte, tinha alguma parte de extensão também, de animações, e o legal é que tinha o Yahoo por trás, né, então isso ajudava bastante, era um projeto muito sério, assim, e era aquela coisa, né, de, quer fazer grandes aplicações, então tem que usar a IUI aí do Yahoo, porque essa biblioteca vai te dar aí todas as possibilidades de criar uma aplicação muito legal, e isso realmente era verdade. Algumas curiosidades então, vamos primeiro aqui para o slogan. O slogan diz, o YY é uma biblioteca open source free JavaScript e CSS para você criar aí aplicações ricas, né, na web. Era basicamente esse o slogan deles. O nome, obviamente, vem de Yahoo User Interface, ou Yahoo User Interface. A última versão é a 3.18.1, né? Até nem sei de quando é essa versão, mas o projeto foi descontinuado. Depois a gente vai entrar no site e vocês vão ver. O motivo do fim da biblioteca foi pela popularidade do Node.js, dos gerenciadores de pacote, junto com a vinda aí de outras bibliotecas, né, como React e tudo mais, e claro, também teve todo o impacto aí do Yahoo ter deixado de ser relevante aí mesmo no mundo da internet, né? Agora vamos entrar aqui no site então e a UI Library, a gente tem aqui, usando HTTPS, né? Já tem aqui bem grande, né, de cara, dizendo que essa biblioteca já foi descontinuada, ela não tem mais manutenção. Tem aqui um link para o post onde eles fizeram esse anúncio, né, lá de 2013, se eu não me engano mesmo. Aqui o slogan que eu comentei, a última versão, e aqui, enfim, aqui já tem algumas coisas assim, né, de funcionalidades que essa biblioteca trazia. Dizia que ela é muito rápida, muito completa, tudo mais, open source, obviamente, né?
Foi uma biblioteca muito legal, como falei para vocês antes ali, eu realmente utilizei ela em vários projetos dentro do Terra, antes também. Era uma biblioteca muito legal. E a biblioteca de número 4 é a Dojo, ou Dojo Toolkit. O Dojo Toolkit é uma biblioteca JavaScript que foi projetada para tornar o desenvolvimento de interfaces ricas mais rápido. É muito legal, esse projeto foi muito famoso, hoje não tem tanta relevância, mas ele já foi relevante aí por um bom tempo. Quem iniciou esse projeto foi o Alex Russell, que é bem conhecido aí na comunidade, o Dylan Shinneman, David Shutters e vários outros. É um projeto open source, assim, mas que essas pessoas que iniciaram. E o projeto foi iniciado em 2004. O legal é que o Dojo tinha também uma fundação, né, a Dojo Foundation, que foi criada aí para fomentar o projeto. E no fim essa Dojo Foundation acabou se fazendo um merge aí, né, com outras fundações e o Dojo continua aí até hoje. Uma curiosidade que eu trago, eu lembro que na época eu pesquisava bastante, né? Tava nesse mundo aí desenvolvendo, tava pesquisando bibliotecas, né? E eu nunca utilizei o Dojo, né? Porque eu achava ele meio complexo demais, assim, ele tinha várias funcionalidades, assim como a IUI Library, a biblioteca lá do Yahoo, mas eu achava a parte do Dojo meio complexa, assim. Aí eu não consigo dizer agora, não consigo lembrar se eu achava complexo porque eu não tinha tanto conhecimento na época, ou se porque realmente era complexo demais mesmo. Vamos para a parte das curiosidades. Então a gente tem o slogan, né? O slogan do Dojo Toolkit era semelhante ali ao do YY, né? A biblioteca lá do Yahoo. Que dizia o seguinte, né? Que é um toolkit JavaScript que vai te salvar bastante tempo aí e vai fazer com que tu crie aplicações que escalam. A versão atual do Dojo é a 1.16 e aqui na curiosidade eu já trago também que o Dojo, essa biblioteca, ela ainda existe, ela ainda é mantida, né? E provavelmente, né, quem trabalha em projetos legados vai pegar, né, projetos que usam o Dojo. Eu até não vejo assim muita adoção de quem está iniciando um projeto novo, mas projetos legados aí, então o Dojo ainda existe, né, ainda tem manutenção. O que eu comentei antes de fundações é que a Dojo Foundation se uniu com a jQuery Foundation e depois formaram a JS Foundation. Então hoje o Dojo, essa biblioteca que continua viva, ela está sob o guarda-chuva lá então da JS Foundation. Bom, e aqui no site a gente vê que, bom, o site tem HTTPS, é um site moderno, aqui já tem um disclaimer, inclusive que eles têm uma outra abordagem aqui, que é o Dojo.io, que eles dizem então que é o sucessor aí do Dojo Toolkit, né? Então por isso que a biblioteca continua viva até hoje, né? E aqui tem, pô, as empresas que utilizam, isso é muito legal, né? E aqui também tutoriais de como que funciona a API. O Dojo, né, é uma das bibliotecas da lista aí que foi bastante famosa e continua viva até hoje. E agora chegamos na biblioteca número 5, e quem adivinha qual é? Óbvio, né? Como é que eu ia deixar de falar de jQuery? Óbvio que é jQuery, vamos falar aí da biblioteca mais famosa, mais amada de todos os tempos aí do mundo JavaScript. Então vamos falar de jQuery, né? O jQuery foi uma biblioteca aí JavaScript criada em 2006 por John Resig. Essa biblioteca então interage com HTML e foi desenvolvida para simplificar os scripts interpretados no navegador do cliente. Então é basicamente isso mesmo, né? Eu lembro que quando nasceu assim essa biblioteca, e é legal, né, que algumas outras bibliotecas que eu comentei aqui, né, o Prototype, até o próprio MooTools, né, elas já existiam, estavam nascendo ali, mas quem realmente se popularizou foi o jQuery, e ele tem todo o mérito, assim, porque era realmente uma biblioteca muito legal. Além de muito legal, era muito útil, né? Porque a gente tinha certeza que a gente ia fazer uma coisa e iria funcionar em todos os navegadores, então eles tinham essa preocupação, né? No início John Resig, depois o time que começou a fazer parte ali do core da biblioteca, e era uma coisa certa, assim, a gente tinha que colocar o jQuery, qualquer projeto web que a gente fosse fazer tinha que ter o jQuery lá. Bom, acho que o que vale falar sobre jQuery assim, é que ele continua sendo relevante, ele foi muito relevante também, não só para a comunidade JavaScript, comunidade web, assim, mas para o mundo de software em geral. Assim. Então a ideia, né, de se equalizar todos os navegadores assim, foi genial na época, assim, né, apesar de que, obviamente, o John Resig teve inspirações em outras bibliotecas, né, mas o jQuery que popularizou isso assim, e forçou, né, empurrou para frente o desenvolvimento web. E uma coisa também, que quem for mais novo assim não acompanhou, né, essa jornada aí do mundo dos navegadores e tal, é que o jQuery de fato ajudou a web, né, o HTML5 a se tornar o que é hoje, assim, né, porque muitas das coisas que a gente tinha só no jQuery, hoje a gente tem
dentro da linguagem JavaScript ou dentro do HTML5, né? Justamente por conta que na época a gente não tinha, né, ninguém empurrando as coisas assim, né? Era predominantemente dominado pela Microsoft, Internet Explorer, a Mozilla já estava ali, né, trabalhando para fazer com que a web voltasse a ser super relevante e para que tivesse inovação, mas no mundo JavaScript a gente estava meio preso. E o jQuery então nos ajudou, né? Porque ele equalizou, primeiramente ele equalizou, né? Passou a régua e disse, olha, é assim que se desenvolve, vai funcionar em todos os navegadores, então eles faziam esse trabalho por nós, por quem estava desenvolvendo. A gente utilizava lá um método para adicionar um evento, né? Um event listener, e ia funcionar em qualquer navegador, isso era super importante. Então o jQuery aqui ele tinha alguns itens, eu vou trazer aqui. A parte de eventos era super legal, a parte de Ajax era realmente muito simples, assim. Eu acho que o primeiro Ajax que eu fiz na minha vida foi com jQuery, né? Apesar de saber como é que funcionava, porque o Felipe até que me ensinou como que se fazia Ajax, mas de fato numa aplicação assim foi utilizando jQuery. A parte da comunidade também, logo se criou uma comunidade gigantesca em torno do jQuery, assim, isso foi super importante. A parte de plugins, né? O jQuery tinha essa capacidade assim de ter plugins e a gente começou a ter uma enxurrada de plugins. Então, o que eu comentei antes que a gente tinha lá pastas com os nossos utilitários, passavam a ser agora então plugins no jQuery. Então a gente, como base para qualquer aplicação, a gente colocava o jQuery e os N plugins que a gente precisava. Preciso de um carrossel. Tinha lá o jQuery no carrossel. Precisava de não sei o que. Tinha plugin de jQuery. Isso era muito legal e muito rico mesmo. Vamos então para a parte das curiosidades. Aqui tem algumas muito legais, talvez algumas aqui ninguém saiba, hein? Vamos lá. A primeira é o slogan, né? O slogan do jQuery era, e continua sendo, né? The Write Less, Do More Library. E eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu trabalhava numa agência em Porto Alegre e a gente foi desenvolver um projeto, assim, ninguém sabia muito o que fazer, e aí eu tinha ouvido falar de jQuery, entrei no site e tava aquilo lá, né? Write Less, Do More Library. E aí eu lembro que era realmente muito simples, assim, eu lembro que o exemplo que tinha era um exemplo de um fade in, fade out, que fazer isso na mão, até aconselho quem trabalha com JavaScript a fazer esse exercício de implementar um fade in, fade out em alguma imagem, algum texto, alguma coisa assim. É uma coisa trivial até, né? Mas tem a sua certa complexidade ali, porque tem que saber de como é que as coisas funcionam, né? Set interval, aí tem que tratar a opacidade e tudo mais, apesar de que hoje com CSS é mais fácil, né? Mas na época isso não tinha. E eu lembro que o exemplo que eles davam era justamente esse, estava na cara, assim, olha, tu copia essa linha de código, que era literalmente uma linha, que se chamava o método fade in, ou o método fade out, e o negócio fazia um fade in e um fade out, era genial. A última versão estável do jQuery foi a 3.4.1 e ela foi lançada em maio de 2019. O projeto continua ativo aí, né? Deve estar em sei lá quantos sites na internet, né? Então ele ainda tem a sua manutenção. Olha que interessante isso aqui, o jQuery chegou a ser utilizado em 77% dos sites existentes na internet. E se vocês forem olhar por aí, provavelmente tem site que talvez nem dependa mais do jQuery, mas o jQuery está lá, né? Muito site ainda deixa a dependência lá. O John Resig, o criador, quando ele criou o jQuery, ele trabalhava na Mozilla, então ele tinha muita influência, né, do trabalho feito pela Mozilla, tinha todo o contato com o Brendan Eich, com toda a galera que trabalhava ali no desenvolvimento core do JavaScript, e ele trabalhava lá também, e aí ele teve essa ideia aí de criar a biblioteca. Vale lembrar também que o jQuery, eu comentei um pouco, mas vale a gente salientar que ele utilizou ideias de bibliotecas semelhantes que existiam na época, né? Então a parte de seletor, ele pegou e disse, bom, isso aqui é uma boa ideia, vou colocar dentro de jQuery, a parte de Ajax, a parte de eventos, a parte de efeitos, né? Então ele juntou tudo que existia, assim, e claro, com mais o trabalho que ele fez e outras coisas a mais, e aí nasceu o jQuery. Agora uma curiosidade que ninguém sabe, ou talvez só os meus amigos mais próximos, amigos do Felipe, quem conhece a BrasJS, assim, essa é uma curiosidade que é difícil de falar, assim, mas vou falar aqui. Uma curiosidade relacionada ao jQuery, vou falar aqui. O John Resig foi convidado para a BrasJS todos os anos assim, ó, ano após ano, desde a sua primeira edição, que foi em 2011, a BrasJS Conf, a primeira edição. O John Resig foi convidado para palestrar e no ano seguinte, até hoje, inclusive, a gente tem uma thread de e-mail, né? Eu e o John, a gente se fala de vez em quando e eu até brinco com ele, assim, agora, né? Que se passaram aí 10 anos, eu brinco com ele, olha,
essa nossa thread aqui de e-mail tá engraçada, né? Porque eu te convidei desde 2011, a primeira edição do AbrasilJS Conf, até agora, e tu não veio, né? Então, quem sabe um dia, né? Quem sabe aí 2021, né? Porque 2020 a gente não sabe o que vai acontecer. Quem sabe o John Resnick não veio um dia palestrar aí na BrasilJS Conf. Vamos ver o site do jQuery aqui então, um site moderno. A primeira versão não era assim, essa aqui deve ser a segunda ou terceira, enfim. E eu lembro quando eles implementaram, assim, foi bem legal, né? Uma coisa que eu até não comentei no vídeo, mas o jQuery ele foi evoluindo tanto, assim, chegou um momento que ele se dividiu, né? Ele tinha a Sizzle, que era a biblioteca justamente focada na parte de seletores, né? Depois eles criaram a parte do KeyUnit, que era para fazer testes unitários com JavaScript e tal. O jQuery Mobile e o jQuery UI, né? Que também era focado em interface, então tinham vários componentes de interface. Os muito usado assim, o jQuery UI, né? Então aqui no site a gente tem ali, né? Pô, era já compliant com CSS3, cross-browser, aqui é a versão 3.4.1, aqui já tem o exemplo de como inserir um texto, aqui a gente já tem a parte de evento, e aqui a parte de Ajax, né? Muitos livros foram escritos, né? Até o Maljor aqui no Brasil escreveu vários livros sobre jQuery. Isso aí, saudades de usar jQuery. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Para quem utilizou algumas dessas bibliotecas que eu mencionei aqui, deixa aqui no comentário para a gente saber, para a gente compartilhar aí informações. Para quem usou outras bibliotecas, porque existiram várias outras, né? Comentem aqui também para a gente fazer um outro vídeo, quem sabe em algum outro momento. E é isso aí, se inscreva aqui no canal do AbrasilJS, né? Para próximos vídeos e nos vemos numa próxima, até mais.